Boa noite, a paz do Senhor a todos. Oi? Eu falei alô? Olá, tudo bem? Boa noite, graças a Deus estamos aqui mais uma quarta-feira para falar do Senhor, para compartilhar do Senhor, experimentar da palavra do Senhor. Quero convidar você para sentar no seu lugar e na sua sala, desligar a TV, se concentrar e prestar um culto ao Senhor, com entendimento de todo o seu coração, porque o Senhor falará conosco. Ele fala pela palavra. Amém? Quero ler com você um capítulo muito interessante que nos trouxe Paulo à igreja de Corinto. 1 Coríntios 13, que fala sobre o amor. Primeira Coríntios 13. E aí ele começa falando: passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. E aí começa, 1 Coríntios 13, você que está recebendo aí o nosso chamado agora, estamos te convidando para cultuar ao Senhor. Hoje nós continuamos aqui todas as quartas, às 17h45, nós estamos aqui para compartilhar com você que está em casa a palavra do Senhor, compartilhar com os nossos irmãos aqui também, porque nós estamos com os nossos cultos abertos ao público, com todos os cuidados devidos, todas as quartas e domingos. Estamos na rua Inglaterra, número 225, aqui no Jardim Caiçara. Você é o nosso convidado para estar aqui ou aí, buscando ao Senhor. 1 Coríntios 13 diz: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Verso 6. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão. As línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Verso 12. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim, permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Amém? Obrigada, Senhor, por essa palavra. Obrigada, Senhor,
por abrir o nosso entendimento e diariamente nos convidar a buscá-lo para nós. Sabedoria, conhecimento, entendimento. Abre a nossa mente, Senhor, sobre os nossos irmãos que estão agora nos assistindo. Desperta, Senhor, para buscar a Tua palavra, para entender a Tua vontade, para descobrir o que o Senhor deseja para a vida de cada um deles. O que o Senhor deseja para a minha vida? Qual é o seu propósito para nós, Senhor? Através do conhecimento da Sua palavra, nós conheceremos o seu propósito para nós. Te agradeço, Senhor, por mais esta quarta-feira. Ensina-nos, move em nós esse desejo poderoso e arrebatador de cumprir o propósito para o qual nós fomos chamados. Todos nós temos um propósito. Vamos conhecer ao Senhor e permanecer nele. Amém? Amém. Vamos, Everson. Pronto. Amém. Eita. Pronto. Estou indo e vindo, né? Não é repetição, não é replay, não. É isso mesmo, eu estou indo e vindo. Graças e paz, queridos e queridas que nos acompanham aí do outro lado da nossa transmissão. Está alto, né? A minha voz está grave, minha filha. Vocês que estão aqui nos acompanhando, minha filha, minha esposa, nossa transmissão de nosso estudo de quarta-feira, cerca de Juízes, e eu vou te falar, esse livro é fabuloso, se você ler este livro sob a ótica de Cristo, do Evangelho. Se você ler esse livro sobre qualquer outro aspecto, outras óticas, você vai ter uma visão muito pequena diante daquilo que representa o nosso Deus. Então eu quero compartilhar com vocês hoje o capítulo de número 4. A gente já trabalhou o capítulo 1, 2, 3 e agora a gente está no capítulo 4. O capítulo 4 é um capítulo interessantíssimo. Temos aí o diálogo de duas pessoas, de Débora e de Baraque. E o título dessa lição, ou dessa pregação é Baraque, um homem de fé. Eu não sei você, eu perguntei para minha esposa se no longo tempo de caminhada cristã dela, o que ela havia ouvido sobre Baraque, e eu me lembro de ouvir que Baraque era uma pessoa sem fé. Era um cara que precisou correr para trás de uma mulher, para lutar e guerrear e vencer. Mas eu vejo por um outro aspecto, pela ótica do cristianismo, é o oposto, este homem é o oposto daquele que se diz não ter fé, ele é um homem cheio de fé. E a gente vai ver isso ao longo dessa pregação. Queria que vocês abrissem em Juízes capítulo de número 4, verso de número 1, diz assim: depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Hazor. O comandante do seu exército era Cícera, que habitava em esse nome é complicado, Haroset Hagoim. Os israelitas chamaram ao Senhor porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época.
ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam, para que ela decidisse as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naftali, e lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon e vá ao monte Tabor. Ele fará que Sísera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com os seus carros de guerra e tropas, junto ao rio Quizon, e os entregará em suas mãos. O que no verso 8 Baraque vai dizer: se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. Respondeu Débora: está bem, irei com você, mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque, onde ele convocou Zebulon e Naftali. 10.000 homens o seguiram, e Débora também foi com ele. Ora, o queneu Eber se havia separado dos outros queneus, descendentes de Robabe, sogro de Moisés, e tinha armado sua tenda junto ao carvalho de Zaanim, perto de Quedes. Quando disseram a Sísera que Baraque, filho de Abinão, tinha subido o monte Tabor, Sísera reuniu seus 900 carros de ferro e todos os seus soldados de Harod-set, Ragoim, ao rio Quizon. E Débora disse também a Baraque: vá, e este é o dia em que o Senhor entregou Sísera em suas mãos. O Senhor está indo à sua frente. Então Baraque desceu o monte Tabor, seguido por 10.000 homens. Diante do avanço de Baraque, o Senhor derrotou Sísera e todos os seus carros de guerra e o seu exército ao fio da espada, e Sísera desceu do seu carro e fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército até Haroset Ragoim. Todo o exército de Sísera caiu ao fio de espada, não sobrou um só homem. Sísera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de queneu Eber, pois havia paz entre Jabim, rei de Hazor, e o clã do queneu Eber. Só até aí, essa é a palavra do Senhor. Oremos. Senhor, a sua palavra produz vida, a sua palavra produz avivamento. Então nós queremos profetizar essa palavra nessa pregação, que ela produza vida, que ela produza avivamento, que ela desperte-nos e que nos lance a uma vida plena e profunda com o Senhor, que resulta numa comunidade, meu Pai, avivada pelo Teu Espírito, a fim de alcançar os perdidos, alcançar aqueles que não têm, meu Pai, salvação ainda, porque ainda não ouviram o Evangelho. Se no nome de Jesus nós te agradecemos, Pai. Amém. Queridos, a gente começa o capítulo 4 dizendo que Eude morre, e depois da morte de Eude, o povo volta para o seu ciclo novamente. O ciclo de pecado, de idolatria, de começar a fazer aquilo que aos olhos do Senhor era mal. Relembrando, esquecer-se de Deus e buscar outros ídolos. Então, mais uma vez o ciclo começa, o povo começa a se entregar à adoração, e toda vez que ele se entrega à adoração de um Deus de um povo, aquele povo é levantado pelo próprio Deus a oprimir este povo de Israel. Só que dessa vez o opressor se chama Jabim, rei de Canaã, e não seria rei de Canaã se o Senhor não tivesse levado Israel a passar por esse momento de opressão por causa de sua idolatria. Reinava em Hazor, e o instrumento para esta opressão era o seu comandante Sísera, que tinha um exército com ele e 900 carros de guerra. Imagine hoje um comandante com 900 tanques de guerra, bombas inteligentes, ou drones guiados a fim de causar danos.
Israel agora tem que enfrentar um novo e difícil desafio. Agora, além de viver em uma opressão, essa opressão tem um outro requinte. Ela é uma opressão com requintes de crueldade. A gente olha e vê no verso de número 3, parte B, que eles haviam sido oprimidos cruelmente, não um dia, não um ano, mas por 20 anos. 20 anos de opressão, 20 anos de uma opressão cruel. O Senhor levanta uma mulher. Sim, o Senhor levanta uma mulher de nome Débora, profetisa, casada, liderava Israel, uma mulher que demonstra ter uma sabedoria, pois o povo vai buscar conselho. Ela é uma reconhecida mulher sábia, conselheira, uma juíza. Os israelitas a procuravam em busca de solução para todos os tipos de pendengas sociais, legais e relacionais. Débora, diferente de todos os juízes, liderou com sabedoria e caráter e não por força bruta. Otoniel, que foi o primeiro juiz ali, ele foi para a guerra, ele usou de força bruta. Eude maquinou o assassinato, ele foi à guerra e matou o rei que o oprimia. Débora não foi a que meteu a mão na espada para guerrear e matar, ela aconselhou e guiou o povo a essa vitória. Ela liderou além do campo da batalha. O líder escolhido por Deus não apenas resgata, mas também governa. A Débora é um exemplo a ser visto, um exemplo a ser percebido, um exemplo a ser analisado. Mas, no entanto, o destaque desse texto não é a Débora somente. O destaque do texto que nós lemos também retrata de um outro homem chamado Baraque. Baraque é que tem de conduzir os 10.000 homens israelitas contra um exército inimigo que tem 900 carros de guerra. A gente vai olhar e vai ver que Débora é uma juíza, mas ela não vai ser a libertadora. E aí o Tim Keller cita, ou fala algo que eu quero citar: o juiz não será o libertador, e o libertador não é o juiz. Quero dar enfoque hoje em duas coisas que a gente pode aprender, nós que estamos aqui e quem está em casa, acerca da fé. A fé é esse instrumento de Deus em nossas vidas que nos impulsiona a ir e fazer coisas que nós não teríamos coragem de fazer. A fé é essa dádiva divina que o Senhor nos deu, a fim de que, como instrumentos dele, possamos ir em lugares e fazer outras coisas que não faríamos por nossa própria coragem. Um exemplo disso é que, se não fosse pela fé, jamais exerceríamos o nosso ministério, o nosso chamado, porque o nosso chamado sempre é muito maior, sempre mais desafiador do que a nossa coragem, e por isso precisamos de ter fé para entender e crer que aquele que nos chamou a exercer esse chamado é aquele que está conosco, nos guiando e nos dando os direcionamentos para esta grande batalha. Essa é a certeza da nossa fé. Aquele que nos chamou é fiel para estar conosco em todo o processo do nosso chamamento. Veja o verso de número 4. Débora, profetiza, mulher de Lapidote, lidera Israel na época. Ela se senta debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Débora manda chamar Baraque, filho de Abinom.
chama Baraque, traz Baraque aqui, que eu preciso passar para ele um recado do nosso Deus. Profetiza, tem a autoridade para passar para o outro aquilo que Deus manda dizer para o seu povo. Profetiza é a voz de Deus para aquela geração. Profetiza é um instrumento de Deus para aquele povo que está passando por uma opressão cruel. Ela é a voz de Deus naquele momento. E ela diz: chama para mim Baraque. Chamam que muitos hoje, em pregar este texto, chamam-no de covarde. Não é. E a gente vai ver como ele não é covarde. É o oposto. Um homem de coragem, um homem de fé, um homem de humildade. Débora manda chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naftali, e diz para ele: o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon e vá ao Monte Tabor. Para quem não lembra do Monte Tabor, é o Monte da Transfiguração, onde Jesus está com Tiago, com Pedro, com João. São os três, se não me engano, ou com dois ali, e ele tem o seu rosto transfigurado. O Senhor fará que Sísera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com os seus carros de guerra e tropas junto ao rio Quizon, e os entregará em suas mãos. Olha a fala da profetisa. Baraque, vem aqui. Assim diz o Senhor: reúna homens, 10.000 homens das tribos de Naftali e Zebulon. Não chamou mais nenhum outro homem de nenhuma outra tribo. E vá enfrentar o exército do rei chamado Jabim. Ele vai entregar Sísera na sua mão, o comandante dele. Esses que nos tratam cruelmente, que nos massacram cruelmente, que nos ferem, nos roubam, nos fazem tornar-nos sofredores, Deus está te levantando para ir até lá e matar, vencer. Ele vai entregar esse inimigo nas suas mãos. Para pensar comigo. Israel está passando por 20 anos de opressão com requintes de crueldade. Ou seja, a morte, o sofrimento, a dor, a violência. E aí, você está no meio deste povo, junto com este povo, e começa agora a surgir o clamor a Deus, e Deus, através de Débora, a profetisa, diz: chamem fulano de tal aqui. E você recebe esse recado de alguém: olha, a profetisa Débora está te chamando, Deus falou através dela. Quais são as expectativas que surgem no nosso coração? O que surge no nosso coração quando a gente, enquadrado num ambiente de guerra, num ambiente hostil, num ambiente de tamanha fúria do inimigo contra a nossa vida, Deus levanta um homem dele ou uma mulher dele e diz: eu tenho algo para falar para você, falar para fulano de tal. E aí chega na nossa casa, alguém diz assim: fulano de tal, Everson, Elaine, ouvinte, Deus disse que tem um recado para você, e o pastor tal tem uma coisa para falar contigo, e vá lá. Quais são as expectativas? Se eu estou passando por um momento de dificuldade, de repente vou pensar: opa, vem um escape, um descanso, a recompensa vem sem demora? Alguma coisa vai acontecer? Alguma coisa favorável? O que vai acontecer? Eu não vou pensar em: eu vou ser chamado para um grande desafio. Eu vou pensar: agora vai vir um refrigério.
E quando eu chego na casa de alguém, essa pessoa diz: Deus tem um projeto, um plano para realizar, tem uma igreja para você pastorear no estado tal, na cidade tal, e estão sem pastor, são ovelhas feridas, ovelhas machucadas, ovelhas magoadas, e que precisam ser pastoreadas, orientadas e guiadas. Qual seria a nossa reação se o Senhor nos diz que precisamos ter uma atitude que Ele diz: olha, e eu já concedi a vitória através da sua vida? Se estamos num momento de crise, num momento terrível, num momento devastador, a gente fala o quê? Você está louco? Ou eu estou dentro? Esse desafio eu abraço? É um desafio grande, é uma outra cidade, é um outro estado, é uma outra cultura, uma outra região. Que ação a gente tem? A gente pode fazer uma outra aplicação. De repente, o seu patrão, instrumentalizado por Deus, pede para que o secretário dele te dê um recado: olha, eu preciso falar com o fulano de tal, porque eu tenho algo para ele. E aí o secretário dele vai e manda um recado para você, um WhatsApp, uma ligação: olha, o chefe está querendo falar contigo. E a gente fica sempre aflito quando dizem assim: o chefe quer falar contigo. E aí você chega até o chefe e o chefe diz para você assim: olha, a gente está passando por um momento muito delicado, a gente sabe, muitos lugares estão em recessão, muitas dificuldades, mas eu tenho um desafio para você. Há a nossa sucursal, a nossa filial na cidade tal, e está sem o diretor de lá, e a gente já tem você aqui há um bom tempo, vê a sua dedicação, vê o seu empenho, e a gente quer te promover de assistente administrativo para diretor da filial na cidade tal, no estado tal, com um valor de salário 3 vezes ou 5 vezes mais do que você recebe, o que vai dar para você pagar o aluguel e ainda ter de sobra bastante dinheiro. Só que a responsabilidade é grande. Você vai administrar cerca de 50 pessoas numa filial que está ferida, machucada pelo último diretor que detonou emocionalmente a equipe. Qual seria a sua reação? Ou um desafio simples para uma menina de 11 anos de idade. A quinta-feira você vai ter aula com um professor diferente do que você está acostumado, e esse professor vai exigir de você que você faça mais travessias na piscina do que o outro, e terá uma fala muito mais rígida do que o outro. Mas o final disso tudo é que você vai conseguir mostrar que você tem condição de fazer parte da equipe de natação do clube. Os desafios surgem grandemente para a nossa vida. Os desafios vêm por meio de pessoas que nos dizem e nos propõem alguma coisa, sejam os nossos patrões, sejam os nossos pastores, sejam os nossos líderes, sejam os nossos professores ou mestres, que nos propõem desafios que estão além de nossa capacidade naquele momento de compreender que podemos lidar com aquilo. Se olharmos friamente, nós poderemos logo de cara dizer: não, estou fora. Aqui eu tenho minha casa, aqui eu estou plantando uma igreja, aqui eu tenho uma família. Não, aqui eu estou em casa, já estou no meu ambiente. Nada, vou mudar de cidade para trabalhar em outro lugar, o quê? Não, deixa eu ficar aqui como auxiliar administrativo, está tranquilo e tal. Ou eu começar a nadar com esse professor? De jeito nenhum, deixa eu ficar só nesse limitezinho aqui. A gente precisa ter maior sensibilidade para entender que o caminho de fé, muitas e muitas vezes, vai ser um caminho em que teremos de enfrentar os nossos maiores medos, nossos maiores demônios, nossos maiores desafios. E quando a gente olha para Baraque sendo chamado por Deus através de Débora, a profetisa, a gente vê aqui dois momentos interessantes, ou duas formas
de ver a resposta de Baraque. A gente tem a visão pessimista e a visão positiva, ou melhor, otimista. A visão pessimista seria dizer o seguinte, quando Baraque responde no versículo 8. Baraque disse a ela: se você for comigo, irei, mas se você não for, não irei. O homem sem fé. Deus disse para ele que ele seria o cara que levaria os 10.000 homens e que ele seria, na mão dele, entregue as tropas e os carros de guerra de Sísera, o inimigo deles. É um cara sem fé. Um cara sem coragem. Por que eu vou? Por que Deus está falando isso? Para eu ir? Os caras estão com carro de guerra. Os caras estão com um exército, os caras nos oprimem com crueldade. Como que eu vou enfrentar? Eu não tenho essa habilidade. Eu não tenho como me defender, eu não tenho como treinar. O pessoal não é bope. Essa é uma visão pessimista de quem interpreta esse texto de maneira equivocada. Quando interpretamos esse texto de maneira equivocada, lemos esse versículo como aquilo que expressa alguém que não tem fé. Agora, como alguém que não tem fé estaria escrito no rol de homens dos heróis da fé? Como é que alguém que não tem fé teria um nome escrito na carta aos Hebreus, no capítulo de número 11, no verso de número 32. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, Davi, Samuel, os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram fuga exércitos estrangeiros. Aleluia, aleluia. Como dizer que Baraque não tem fé, se ele é escrito pelo autor aos Hebreus como alguém que fez a diferença? Como? Essa visão pessimista de que Baraque era uma pessoa sem fé é uma visão totalmente equivocada. E a gente vai ver por quê. A visão otimista. Mas ele, no versículo 9, recebe de Débora uma resposta que indica que ele não teve fé. Está bem, irei com você, disse Débora, mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Como se essa fala de Débora fosse dizendo para ele, por causa da sua falta de fé. Mas não é isso que o texto hebraico diz. O texto hebraico diz, nunca falou sobre falta de fé, como em português também não diz. O português está dizendo por causa do seu modo de agir. Débora está repreendendo Baraque, mas não está questionando, mas Débora não está repreendendo Baraque, mas sim dizendo que ele não será honrado por enfrentar o inimigo. Ele não vai ter a dádiva de matar Sísera. Só isso que Débora disse. Só isso. O que Débora disse para Baraque é: Baraque, beleza, mas você não vai ter a honra de matar o nosso opressor. Uma mulher terá essa honra. E aí eu lembro do Retorno do Rei, da trilogia do Senhor dos Anéis, quando acho que era o Sauron, guerreando contra um soldado, diz para ele: você tolo, sabe que nenhum homem pode me matar ou ferir? E aí ela vai e mata, porque era filha do rei, e disse: mas eu não sou um homem, eu sou uma mulher. Uau, Marina.
reconhecimento de Débora, e eu quero falar aqui sobre a visão positiva em 3 pontos sobre a nossa percepção de Baraque como um homem cheio de fé, e assim a gente precisa também, como cheio de fé, ter essa percepção de Baraque. Débora tem um reconhecimento de Baraque como uma mulher virtuosa que fala a palavra de Deus, isso é fato. Baraque olha para Débora e vê uma profetisa em que ele olha e diz: eu reconheço que é uma mulher virtuosa. E se eu não reconheço que ela é uma mulher virtuosa e que profere as palavras de Deus, ele tem 3 atitudes do que é ser cheio de fé, ter fé, que nós precisamos aprender. Primeiro, ter fé é ouvir a Deus em cada estágio e circunstância da vida. Veja, quando ele diz para Débora: Débora, eu vou, mas só se você for comigo, ele está dizendo que não tem fé. É o oposto, ele tem fé, e muita fé, de que enquanto Débora estiver como profetisa, sendo voz de Deus, ele ouvirá de Deus as palavras certas para fazer o que é certo. Ele tem essa certeza de que em cada momento da sua vida, ouvindo a voz de Deus, compreendendo a voz de Deus, para cada circunstância da vida, é o que se deve existir na vida de alguém que crê em Deus. A gente precisa ter fé e ouvir Deus em todos os momentos da nossa vida. Os momentos bons, os momentos difíceis, os momentos desafiadores, os momentos sombrios, os momentos maravilhosos, a gente precisa ter fé, e que essa fé precisa ser direcionada a ouvir Deus. E olha, não é fácil ouvir Deus quando os momentos são terríveis. Quando você se sente só, abandonado e rejeitado, é difícil ouvir Deus. Nessa hora é preciso ter muita fé para não abandonar Deus. Precisamos nos voltar para as Escrituras, precisamos ler as Escrituras, precisamos mergulhar em oração, precisamos ouvir e buscar ouvir Deus, mas nós não vamos ouvir Deus, Ele manifestando através do ar e do vento alguma voz. Nós vamos ouvir Deus em Suas Escrituras, em Sua Palavra, embora o nosso desespero, o nosso coração fala que eu preciso te ouvir, Senhor, fala por meio de alguém, fala por meio de alguma coisa, e Ele está dizendo audivelmente: a minha palavra te basta. Leia, ore, medite, escute, leia até ouvir eu te falar. Leia até que você perceba um versículo que salte e você ouça o Senhor falar. Isso vai mudar a sua fé, isso vai mudar a sua expectativa, a sua perspectiva. Então, quando Baraque chama Débora para ir com ele, não é porque ele não tem fé, é o contrário. Ele tem fé que se Débora for com ele, ele vai estar sempre ouvindo Deus. Então quer dizer que hoje a gente tem que ir atrás de um profeta, de uma profetisa? A gente está falando do Antigo Testamento, onde o Espírito do Senhor era direcionado a uma pessoa, e a uma pessoa exclusivamente, para o devido fim, e depois que exercia todo o processo na vida daquela pessoa, e aquela pessoa morresse, o que fosse, ele iria para uma outra pessoa para dar continuidade à obra redentiva. Hoje a gente tem a palavra, hoje a gente tem o Espírito do Senhor, hoje a gente precisa estar em constante comunhão com o Espírito e a sua palavra. Segundo, ter fé é mostrar coragem diante das situações mais sombrias do ponto de vista humano. Para pensar comigo. O que são 10 mil homens diante de 900 carros de guerra, com soldados treinados, valentes, guerreiros, cruéis? É como se pegasse uma manteiga e tentasse ir em direção a uma faca quente, incandescente. Morreríamos, triturados, sumiríamos em 2 tempos. Ter fé
é mostrar coragem diante das situações mais difíceis. Ter fé é ver uma menina como Tamara, de 30 anos de idade, que enfrentou um câncer e nas horas mais sombrias acreditou plenamente que o Senhor estava com ela, mesmo quando tudo indicava que não. Ter fé é ver um Russell Shedd na reta final da sua vida, com dores, em sofrimento, ir pegar um livro grosso acerca de quem Deus é, e falando sobre quem Jesus é, e falar: olha que livro maravilhoso, que coisa maravilhosa, querendo aprender mais sobre o seu Deus, e pronto a dizer: estou mais perto de chegar a encontrar o meu Senhor. Ter fé é continuar perseverando em uma comunidade de fé, sabendo das dificuldades e crendo que o Senhor está conosco nesse processo. Ter fé não é abandonar a vocação, o chamado, o dom, só porque nós nos decepcionamos com homens ou com mulheres. Os momentos são sombrios, estamos num dos piores anos desde que eu me entendo por gente dentro de uma igreja. O desafio é grande, o abatimento emocional, espiritual também. As pessoas estão com medo de exercer o seu papel, as pessoas estão com medo de sair, as pessoas estão com medo de pegar e botar em prática o seu chamado. Mas ter fé é mostrar coragem diante de todos esses desafios. E se eu estou saudável, e se eu não tenho comorbidade nenhuma, então eu vou meter a cara e eu vou trabalhar para o Senhor. Qual vai ser a próxima geração? Se nós somos uma geração fraca, raquítica, medrosa, que geração nós vamos alimentar? Que geração nós vamos produzir para que dê continuidade ao legado de Cristo? Uma geração muito mais fraca, que não consegue pregar e não consegue enfrentar os desafios da opressão do inimigo. Terceiro, ter fé. E aí vale lembrar, Baraque está indo contra esse exército de 900 carros de guerra e soldados cruelmente preparados, cruelmente, para matar o povo de Israel. Terceiro, ter fé é ser humilde e não buscar honra para si próprio. Cara, isso é demais, demais. Porque Baraque podia chegar e falar assim: não, se eu vou para a guerra, o senhor fala: não, eu é que vou meter minha cara lá, eu é que vou estar de frente, eu vou que estar na linha de frente. Por quê que eu não vou receber honra? Ele não fala nada, ele não questiona, ele não bate de frente, ele vai. E aí chega o momento que Débora diz no verso de número 14, e Débora disse também a Baraque: vá, lerá, vá. Este é o dia que o Senhor entregou Sísera em suas mãos. O Senhor está indo à sua frente. Então Baraque desceu o monte Tabor, seguido por 10.000 homens. Olha que coisa linda. Ele foi, e ele guerreou. E ele já sabia, já que pela boca da profetisa, que ele não teria honra de matar. Ele não seria reconhecido como: olha, Baraque foi o libertador, Baraque foi quem matou o rei. Ele sabia, e nem por isso ele ficou para trás. Ele falou assim: estou de boa, eu sei o meu papel, eu sei quem eu sou. Importa que o nome de Deus seja glorificado, importa que o nosso povo saia da escravidão, importa que o povo conheça a verdade. Baraque obedeceu a Deus e leva os homens, sabendo que a vitória seria atribuída a uma outra pessoa, e que ele nem sabia, só sabia que era uma mulher. E o texto vai dizer o seguinte, que Jabim foge, ou melhor, Sísera foge a pé para a tenda de Jael, mulher do queneu Heber, pois havia paz entre Jabim, rei de Hazor, e o clã do queneu Heber. Jael sai ao encontro de Sísera e convida: entre na minha tenda, meu senhor não tenha medo. O que ele entra,
ela o cobre com um pano, e ele fala: não fala para ninguém que eu estou aqui, não fala se alguém entrar, e ela espera ele adormecer, e quando ele adormece, ela pega uma estaca, uma marreta, vai na têmpora dele e crava até o chão. Que morte cruel para alguém que plantou crueldade. Veja, Baraque não foi quem teve a honra, num período que matar inimigos, ir como líder de um exército, matar o líder do outro exército, era uma questão de honra, de princípio. Não matar seria tido como alguém de pouco valor. Ele não se colocou na posição de que eu tenho de matar. Ele se colocou na posição que seja feita a vontade de Deus. Ter fé é ser humilde e não buscar honra. Marina, ter fé em Deus é sempre estar nos bastidores e nunca se preocupar em estar no palco, em frente às luzes. A gente vê hoje muitas pessoas buscando lugares onde já tem luz, buscando lugares onde são visíveis, e a fé é para que seja visível um pouco nas mídias, visível por um número de pessoas grande, mas a gente não vê fé para essas pessoas estarem em lugares onde não tem ninguém, onde não tem luz, onde não tem palco, onde não há show, aplauso. A gente vive hoje, infelizmente, e talvez isso seja o erro de grandes líderes na nossa cidade e quem sabe no Brasil, em que o desejo por ter pessoas na plataforma para atrair multidão cria cada vez mais musicistas egoístas, idólatras de si mesmos. Porque quando a gente olha as consagrações, as orações, não encontramos os músicos. Mas nos cultos de domingo ou de semana, onde tem holofote, onde tem fumaça, onde tem todo o que é necessário para ser visível, a escala concorrida. Quando a gente olha para Baraque, esse líder, este homem cheio do Espírito Santo, a gente precisa aprender que ter fé é ouvir a Deus em cada estágio da nossa vida. É ler a palavra, é buscar a palavra. Não é esperar que alguém traga uma mensagem ou que eu senti no meu coração um coração enganoso. O coração sempre vai buscar conforto. O coração sempre vai buscar saciar os desejos mais íntimos do nosso coração, do próprio coração. Segundo, ter fé é mostrar coragem diante das situações mais sombrias, do ponto de vista humano. Quais são os desafios que Deus tem para te propor, que você está tendo fé, que nele você é capaz de enfrentar? Terceiro, ter fé é ser humilde e não buscar a honra própria. Quando a gente para pensar nisso, Baraque, existe um Baraque muito mais perfeito. Baraque morreu. Baraque fez a sua parte. Se a gente olhar para Jesus, ele ouvia o Pai todo o tempo da sua caminhada. Olhando para Jesus, ele enfrentou com coragem a maior de todas e mais sombria verdade aterrorizante: a cruz, a morte na cruz. E se olhamos para Jesus, vemos que Jesus não buscou honra, mas buscou glorificar o Pai que está nos céus. É por causa de Jesus que estamos de pé. É por causa de Jesus que falamos o que falamos. É por causa de Jesus que estamos plantando essa comunidade de fé pequena, de poucos membros, de coragem para continuar a crer que foi Ele quem tem nos dado
essa vocação. E é por causa dele e é para ele que servimos. Se não fosse por ele, se não fosse para ele, nós já estaríamos fazendo outra coisa, porque o desafio é gigante. Mas se Jesus venceu o maior de todos os desafios, que foi a morte e morte de cruz, para glorificar o Pai como um líder humilde que ele foi, ouvindo sempre o Pai, estamos aqui para sermos cheios desta fé que nos faz andar em lugares tão difíceis. Vamos orar? Senhor, nós queremos te bendizer e te engrandecer pela oportunidade de ver, Senhor, que líderes ou homens como Baraque, cheios de fé, nos têm a ensinar muito. Precisamos ouvir mais o Senhor, precisamos ter coragem para enfrentar aquilo que temos medo e precisamos ser humildes, sermos humildes, para não buscar a glória para nós mesmos. A minha oração é: aviva-nos para que isso aconteça. Aviva-nos para que nós não venhamos olhar para as seduções e tentações deste mundo brasileiro, gospel, cristão, que ilude-nos com os holofotes, mas no dia mau não está presente. Que a gente aprenda a lidar com a verdade do Evangelho puro, não simples, especial de Jesus Cristo. Para a sua glória, Pai. Amém. Queridos, graça e paz, mais uma vez. Domingo nós estamos aqui dando sequência à nova temática, Reforme-se, né? A gente está em outubro, mês da Reforma Protestante. Tem cristão que não sabe a razão da sua fé, não sabe os pináculos, os princípios da sua fé. Então, é necessário, se faz necessário que nós cristãos venhamos saber. Sabe por quê? Porque senão a gente vai ouvir algumas pessoas que falam tão bonito, mas vai dizer que não existe ortodoxia da palavra, e a gente acha que ele fala muito bem, e a gente vai crer, e aí a gente vai começar a se tornar um agente liberal. Aí você vai pensar assim: o que seria um cristão liberal? Um cristão que relativiza a palavra de Deus, é um cristão que começa a olhar para a palavra de Deus e dizer: isso aqui Deus falou, isso aqui Deus não falou. Jesus, ele não é tão Deus. E aí tem gente que ainda consegue escutar pessoas que negam o Deus trino. Então é terrível dizer, meus irmãos, mas a reforma que aconteceu há 503 anos atrás quase, precisa ser relembrada e rememorada em nossa mente, a fim de que a gente não seja tragado, enganado, iludido por falsos mestres. E aí, depois, a gente não venha enfrentar um juízo pensando: mas que culpa eu tive? Muitas. Porque a gente precisa buscar a verdade e não ficar à mercê de qualquer ilusão. Amém? Que Deus te abençoe fortemente. Até domingo, em nome de Jesus. Amém.